Gente, vamos aqui falar um pouco mais de pilhas, né? Onde a gente vai falar sobre a equação de Nest, tá? Pessoal, a equação de Nest, ela vai indicar para a gente, né, o potencial de uma pilha em condições fora das condições padrão, né? Lembrando aqui, quais são as condições padrão? É a concentração de íons a 1 molar e temperatura de 25 graus Celsius, certo? Então são essas as condições padrão de operação de uma pilha. Fora dessas condições, a gente não pode utilizar os valores tabelados de potencial de redução, tá? Para calcular o potencial de uma célula eletroquímica. Então a gente precisa utilizar a equação de Nest, beleza? Então já tem uma carinha aí parecida com o que a gente já viu, né, na aula anterior. Então o potencial de uma pilha fora das condições padrão, veja que não tem a bolinha, né, é igual ao potencial da pilha na condição padrão menos RT sobre NF vezes o logaritmo natural de Q, onde o Q é o nosso quociente reacional que a gente viu lá nos equilíbrios, né? E RT e NF a gente viu, né, que são o R seria a constante dos gases, né, em Joule por mol Kelvin, temperatura em Kelvin, que é constante de Faraday, né, Coulomb por mol, e o número de mols de elétrons aqui, que é a nossa única variável dessa parte da equação. Então vamos ver na prática como é que isso aí funciona. Vamos utilizar um exemplo da pilha de Daniel. Nós já vimos que o potencial padrão dessa célula é de 1,10 volts. Se a gente utilizar uma concentração de zinco, de íon zinco, em 0,08 molar, e uma concentração de íon cobre de 0,5, nós estaríamos fora da condição padrão, né? Então nós não poderíamos utilizar somente, né? Então o valor, na verdade, do potencial da pilha vai ser o potencial da pilha na condição padrão menos um fator. Então ele vai ser menor, né? A indicativa é que ele seja possivelmente menor do que o valor na condição padrão, tá? Gente, lembrando que o quociente reacional é o quê? Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então aqui a gente sabe que é produto que é reagente, lembrando que na equação aqui da lei da ação das massas, né, que é o quê? A gente não coloca sólidos nem líquidos puros, né? Então só vai entrar aqui realmente os valores de concentração de íons zinco e de íons cobre, ok? Então vamos ver qual é o padrão, né? Então qual é o potencial, qual é o padrão não, qual é o potencial dessa pilha? Então o valor padrão, 1,10 volts, menos RTF, ó, quando a temperatura é 298 Kelvin, a gente tem um valor de 0,0257 volts, né? Neste caso, gente, da pilha de Daniel, a gente já viu que o número de mols de elétrons é igual a 2, né? Porque 2 mols de elétrons são transferidos aí para cada mol de zinco e de cobre. Vezes o logaritmo natural do quociente reacional. Quem é o quociente reacional, gente? Aqui, ó. Nesse caso, o quociente reacional é concentração de zinco 2 sobre concentração de cobre 2. Então, os valores aqui, nós temos 0,08 sobre 0,5. Então, o valor aqui vai ser 1,10
volts menos. Então, nós temos o logaritmo natural de 0,8 dividido por 0,5 dá menos 5, né? Vezes 0,257 dividido por 2. Então, aqui a gente tem 0,065. Tá? Então, subtraindo aí, o potencial ficaria 1,035. Eu poderia arredondar para 1,04, tá bom? Então a gente tem essa redução aqui do potencial padrão, né, comparando com o potencial padrão, esse seria o potencial da célula nessas concentrações aqui colocadas, certo? E no caso, para vocês fazerem um exemplo. Aqui precisaria primeiro calcular o potencial dessa pilha, né, utilizando lá os potenciais padrão, né, então precisa calcular o potencial padrão primeiro, beleza? Dessa célula aí. Pilha de concentração. Gente, nós também podemos utilizar, né, dois eletrodos contendo os mesmos elementos, mas com soluções de concentrações diferentes. Tá? Então, se a gente utilizar isso, não tem como a gente calcular o potencial padrão, né? Porque o potencial padrão ali seria igual a zero. Tá? Na pilha de concentração, o potencial padrão é igual a zero, porque utiliza os mesmos eletrodos, as mesmas soluções, e no padrão nós temos a concentração também de 1 molar para tudo. Né? Então, nesse caso aqui da pilha de concentração, o potencial padrão do eletrodo é 0 volts. Então a gente utiliza a mesma equação de Nernst, né, sendo que o potencial padrão é igual a zero. Então vamos ver aqui um exemplo da pilha de níquel. Então nós temos um anodo de níquel, né, um eletrodo de níquel em solução de níquel 2, e o cátodo também é níquel, numa solução de níquel 2 mais concentrada. Tá? Então, o que a gente observa? Ó, que nós temos no anodo, né? No anodo, nós temos níquel sólido, né? Dando origem a níquel 2, uma concentração de 1 vezes 10 a menos 3 molar, né? 2 elétrons. E no cátodo nós temos o níquel 2 mais concentrado, né? Então aqui na concentração de 1 molar, mais 2 elétrons, que formando o níquel sólido. Então se a gente fizer aqui, né, a gente observar, ó, níquel sólido, elétron são cortados. O que a gente tem? A gente tem um níquel concentrado, eu vou colocar assim, ó, para ficar mais forte, mais fácil. O níquel concentrado, né, transformando em níquel 2 diluído. Tá? Ou seja, esse níquel está perdendo, nessa concentração de níquel está diminuindo, indo para, né, para diluição. O que acontece? Quando as concentrações se igualarem, o potencial fica igual a zero, porque na equação, se o logaritmo natural de Q for igual a zero, né, aliás, for igual a 1, no caso das concentrações serem iguais, o logaritmo natural é igual a zero, né, se Q, voltando.
Se Q for igual a 1, o logaritmo natural é igual a 0. Então 0, multiplicando por um fator, é 0. Então seria o potencial da pilha zerado quando as concentrações se igualam. Ok? Então vamos lá. Qual vai ser o potencial? Ó, menos RT. A temperatura lá também era 25 graus Celsius, então 298 a gente pode utilizar a nossa 257 volts, né? Sobre 2. Nós vimos que são 2 mols de elétron aqui. Isso, logaritmo natural de Q. Gente, o Q é o níquel diluído sobre o níquel concentrado. Níquel diluído, 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 1. Então aqui nós temos, gente, logaritmo natural. Esse logaritmo natural aí é menos 6,9, que multiplica, dividido por 2. Então, essa pilha tem um potencial de 0,0888 volts. Que é o que a gente observa aqui, ó, né, nesse voltímetro aí. Beleza? Vamos aqui para a eletrólise agora, gente. Nós temos aqui, né, aí as duas diferenças. Célula eletroquímica, onde se produz energia elétrica, né, e se produz uma corrente espontânea. E na célula eletrolítica, que é onde, né, na eletrólise, é onde a gente utiliza uma fonte de elétrons para a reação acontecer. Então a reação não é espontânea da forma como ela acontece, ela precisa de uma fonte externa. Tá? Então, a movimentação dos íons vai através de um líquido pela ação de uma DDP externa. Então aqui nós temos uma fonte. Beleza? Uma coisa importante aqui é a mudança dos polos. Aqui, na eletrólise, o cátodo, né, ele está no polo negativo e o ânodo está no polo positivo, que é o oposto do que a gente viu lá na célula eletroquímica. No entanto, a única mudança é essa com relação aos polos, tá? Porque no ânodo continua acontecendo a oxidação, tá? E no cátodo continua acontecendo a redução. Então veja que no cátodo o cátion reduz-se ao encontrar um elétron na superfície do eletrodo, né? E o ânion se oxida ao perder um elétron na superfície do eletrodo aqui, né? Então aí você fecha o circuito que gera elétrons a partir desse ponto e o elétron vem até chegar no polo positivo. Tá? A gente tem dois tipos de eletrólise, gente, basicamente. A eletrólise com sal fundido, né, aquele sal líquido, tá, que foi aquecido até fundir, né, a altas temperaturas. E tem a eletrólise em soluções aquosas. Aqui na eletrólise sal fundido é mais simples porque a gente tem apenas os componentes do sal, né? Então você pega NaCl, por exemplo, funde ele, né? Aumenta a temperatura lá, até ele se transformar em líquido, e você promove o processo de eletrólise, né? Como a gente observa aqui nessa imagem. Então o que é que a gente observa? Como a gente tem sódio mais e cloreto no líquido, quem vai se reduzir é o sódio, né? E quem vai se oxidar é o cloro. A gente viu que os cátions se oxidam e que os ânions se reduzem, né? Gente, aqui nós temos o potencial padrão de redução, né, do sódio e do cloro, tá? Apesar dessa forma aqui ser a forma de oxidação, né, dessa reação, esses potenciais aqui são de redução. Então veja que o sódio ele tem
um potencial padrão de redução mais baixo, né, do que o do cloreto, e mesmo assim ele é reduzido. Mas isso acontece justamente porque você tem uma fonte externa que faz essa redução. Então, esse processo não é espontâneo, né? Então, gente, o sódio vai estar no cátodo, né? E o cloreto no anodo. Nós já vimos que o potencial, né, de uma célula, ele é o potencial no cátodo menos o potencial no ânodo. E aqui também vai valer, né? O potencial da célula, então, gente, é o potencial de redução do cátodo, que é menos 271, menos o potencial de redução do ânodo, que é 1,36. Então, quanto é esse potencial de célula aí? Menos 271, menos 1,36. Menos 407. Ah, mas deu negativo. Isso mesmo. É para ser negativo porque esse processo não é espontâneo. Essa é a voltagem que a fonte precisa disponibilizar para que a eletrólise aconteça. E por que a gente faz uma eletrólise? Para a gente obter compostos, elementos ou compostos puros. Veja aqui, qual é o produto aqui? É sódio metálico em um eletrodo e cloreto gasoso no outro eletrodo. Então aqui, ó, se borbulha cloreto gasoso. Se você colocar aqui um recipiente, ele é capaz de coletar esse cloreto gasoso, esse cloro gasoso que está sendo formado aqui, tá? Então, principalmente por esse motivo, né, se utiliza a eletrólise. Gente, em soluções aquosas é mais complicado porque a gente precisa levar em consideração a oxidação e redução da água, né, que a água participar dos processos aí de oxirredução. Beleza? Então a gente tem que decidir qual é o processo que está acontecendo preferencialmente. E a gente vai utilizar os valores, né, que a gente observa dos potenciais de redução. Tá? Então a água ela tanto se oxida, formando oxigênio, certo? Como também ela se reduz, formando hidrogênio gasoso. Tá? Também pode ser considerada em soluções ácidas a redução do H+. Né? Contudo, a gente sabe que esse potencial de redução aqui ele é zero. Né? Ele é de 0 volts, que é o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio. Então vamos lá, quando a gente tem um sal, digamos que o sulfato de cobre aquoso, né? Então o que a gente tem no meio? Gente, no ânodo, a gente sabe que no ânodo o ânion se encaminha para o ânodo para ele receber elétrons, né, e sofrer oxidação. Tá? No caso aqui, quem sofre oxidação é o enxofre. E no ânodo nós já vimos que acontece também a reação de oxidação da água, que é essa aqui. Tá? Então nós temos essas duas reações aqui de oxidação no ânodo. Tá? E os potenciais padrão das duas. No cátodo, nós temos o cobre, né, se reduzindo a cobre metálico, potencial de mais 0,34, e a água aqui se reduzindo a hidrogênio. Então aqui ela vai de mais 1 a 0. Né? O hidrogênio é quem está se reduzindo nessa reação potencial de redução de menos 0,83. Gente, aqui no cátodo, quem tiver maior potencial de redução é quem vai efetivamente se reduzir. Então, essas são as duas reações prováveis, mas a que acontece efetivamente é a do cobre,
porque é o que tem maior potencial. Tá? Aqui, pronto, porque eu não tinha marcado. Aqui em cima, a gente tem que pensar o oposto. Tá? Esse aqui é potencial padrão de redução. Né? No ânodo, a gente tem a oxidação. Então, quem tem o menor potencial de redução é quem vai se oxidar. Lembrando que o potencial padrão de oxidação é o oposto, então 1,23 volts, e aqui menos 2,05 volts. Né? Então, quem tem o maior potencial de oxidação é a água e não o sulfato. Então, quem se oxida lá no ânodo é a água. Então, se a gente somar as duas equações, né? As duas equações, a gente vai ter essa equação global aqui. Beleza? Então, a gente vai ter que multiplicar tudo aqui por 2, porque para a gente igualar o número de elétrons, né? Então, vai ficar 2 aqui, 4, e aqui 2. Beleza? Por isso que a gente tem 2 cobre, 2 aqui, e 2 cobre metálico ali sendo formados. E qual seria o potencial aqui? Né? O potencial dessa célula é o que a gente já viu. É o potencial do cátodo, né? Menos o potencial de redução do ânodo. Então vamos lá. É mais 0,34 do cátodo menos 1,23 lá no ânodo. Então, o potencial dessa célula aqui é 0,89. Veja que a gente está obtendo oxigênio, né, lá no eletrodo, lá no ânodo, né, e cobre metálico lá no cátodo. Gente, aqui nós temos uma outra situação, na eletrólise do NaCl. Aqui tem uma situação atípica, certo? Que é o seguinte, o ânodo, a gente tem as seguintes reações. Então, sempre a gente vai ter como possibilidade o ânion se oxidando, né, e a água se oxidando. Tá? Então, aqui a gente tem os potenciais de redução deles. A gente já viu que, de acordo com o que a gente viu, o potencial de redução, aqui a água deveria se oxidar, né, porque tem um menor potencial de redução comparando com o cloro. Mas não é exatamente isso que acontece. Tá? No cátodo, a gente tem as seguintes reações. Sódio se reduzindo e a água também se reduzindo aqui. Então, quem tem o maior potencial de redução? O maior potencial de redução é a água. Então, o sódio não vai reagir. O sódio vai continuar lá como sódio 1, né? Íon sódio, melhor dizendo. Tá? Então, quando a gente observa qual é lá no anodo, a formação de gás cloro, né? Como aqui mostra a figura. E no cátodo, a formação de gás hidrogênio. Está aqui, ó. Mas a formação de gás cloro é que é estranho, já que o potencial de oxidação do cloro é menor do que o da água. Né? Então, termodinamicamente, seria favorável que a água se oxidasse. Né? Contudo, o cloreto, né, ele se oxida mais rápido. Certo? Então, cineticamente, esse processo aqui ele é favorecido. Cineticamente, né? Dá para entender, mas cineticamente. Então, por ele ser mais rápido, né? Então, o mecanismo cinético ele está aí sendo favorecido pelo mecanismo termodinâmico, tá bom? Então, na equação global, o que a gente observa? O cloreto, né, se oxidando a cloro e a água se reduzindo a hidrogênio. Ok? Para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos qualitativos da eletroquímica, certo? Somente relacionado à eletrólise. Por quê? Já falei para vocês que na eletrólise a gente pode utilizar
a reação, né, de eletrólise para a obtenção de compostos puros, gases, metais, né? Então, a gente pode determinar a quantidade de um gás, a quantidade de um metal que vai ser produzido a partir da reação de eletrólise através da corrente elétrica e do tempo, né, que essa corrente está passando pelo sistema. A carga elétrica, então, é a corrente em amperes vezes o tempo. Então, a gente tem isso aqui, que vocês devem lembrar da física, né, lá no ensino médio. Então, a carga elétrica que passa por um sistema é igual a corrente elétrica vezes o tempo em segundos. Então, vamos aqui. Qual a massa de prata produzida após uma corrente de 1,5 amperes passar por uma solução de prata por 2 horas? Certo? Então, vamos lá. Já coloquei aqui para ser mais rápido, né? Então, nós temos essa reação, que seria a reação de redução da prata, né? Então, a gente tem a solução de íons prata e a prata vai estar reduzido. Por quê? Porque vai pegar os elétrons lá que estão sendo disponibilizados através dessa corrente elétrica, né? E aqui a gente já vê que a estequiometria da reação é tudo 1 para 1. Então, 1 mol de íon prata reage com 1 mol de elétrons para produzir 1 mol de prata metálica. O que a gente precisa saber? A massa molar da prata, 107,9 gramas por mol. A corrente que é dada aqui, 1,5. E o tempo, que a gente multiplica pelo fator, né? 3.600 segundos por hora, a gente tem 7.200 segundos nas 2 horas. Tá? Então, gente, a carga elétrica vai ser 10.800, que eu estou multiplicando a corrente vezes o tempo. O tempo 7.200 vezes a corrente 1,5 amperes e ampere vezes segundo é igual a Coulomb. Tá? Então, qual é o número de mols de elétron? Aqui a gente usa a constante de Faraday. Né? Constante de Faraday, nós já vimos, 96.500 Coulomb por mol. Então, se eu sei que 96.500 Coulomb são equivalentes a 1 mol de elétrons, certo? A carga elétrica de 1 mol de elétrons, então 10.800 equivale a quantos mols de elétrons? Beleza? Isso aqui é basicamente uma regra de 3. Então, o número de mols de elétrons que equivalem a essa carga elétrica é de 0,112 mols. Certo? Então, gente, agora a estequiometria. Se eu tenho 1 mol de elétrons produzindo 1 mol de prata, quantos mols de prata, né, são produzidos por 0,112 mols de elétrons? Melhor ainda, né? Se 1 mol de elétrons produz 107,9 gramas de prata, quantos gramas de prata são produzidos por essa quantidade de elétrons? Então, novamente, estequiometria, né? O número de mols de elétrons a gente multiplica pela massa molar da prata e a gente chega em 12 gramas de prata. Então, veja, eu passei uma corrente elétrica por um determinado tempo, uma corrente elétrica com determinada amperagem, calculei qual era a carga elétrica equivalente a essa corrente, né? Eu sei qual é a carga elétrica de 1 mol, transformei aqui para saber quantos mols de elétron passaram por esse sistema. Beleza? Então, quantos mols de elétron passaram aqui, reagiram com a prata mais. Então, o número de mols de elétron que reagiu com a prata mais foi o mesmo número de mols de prata produzido, tá? Que equivale a 12 gramas de prata. Certo, gente? Então a gente vai ficar por aqui. Essa foi a nossa última aula. Na quinta eu faço um momento para tirar dúvida de vocês, né? Dos conteúdos. Assista essas aulas, estudem os materiais que eu estou indicando para vocês, façam as leituras e vai dar tudo certo. Valeu, a gente se vê na quinta. Um grande abraço.